editores de texto. Bom, existem muitos editores de texto, tá? E tem aí uma... Tipo assim, é tipo Botafogo e Flamengo, tá? Tem as torcidas organizadas aí. Tudo bem que tem torcida que é grande, tem torcida que é pequeno. Usando o próprio exemplo que eu acabei de dar, né? Bom, por que eu gosto do Nano? Porque eu consigo abrir isso aqui em sala de aula e o aluno consegue usar. Ponto final. Qual o problema do Nano? O problema do Nano frente ao Vi, por exemplo, que são os outros dois muito clássicos aqui, que é o seguinte: o Nano, ele pode fazer grandes alterações no arquivo, na verdade ele salva o arquivo inteiro, enquanto no Vi eu poderia inserir uma linha no texto. A diferença seria, por exemplo, imagine que tivesse algum processo mudando o arquivo também, e eu mudando o arquivo também, eu conseguiria com o Vi inserir uma linha no texto, ao mesmo tempo que outra pessoa ou outro programa, na verdade eu não sou o programa, né? Na verdade o programa, imagine que tem um programa lá, e estivesse também alterando o arquivo. Mas esse nível de solicitação aqui, ele é quando você tá muito ninja, você tá mexendo realmente ali em produção e tem 1 milhão de coisas acontecendo. Eu concordo. Mas pensa você, aluno. Lembre-se, eu sou um professor aqui, né? Eu não tô lá na TI nesse momento que eu tô te dando aula. Então, nem o Debian é a distribuição assim que a gente usa lá em produção. Quer dizer, usa, né, galera? A gente usa Debian lá sim. Mas tem outras distribuições lá. O Red Hat, por exemplo, é uma delas, né? Tem uns Fedora muito bom lá. Não sei se vocês já ouviram falar no Xen. Xen, X-E-N. E-S-X. Procurei. São outras distribuições. Slack, tá? Slack Linux, não Slack software de comunicação. São outras distribuições. Mas o motivo pelo qual que eu escolhi o Debian para dar essas aulas, que você aprende Debian, você aprende qualquer outra distribuição. Talvez você não tenha nas outras distribuições o Nano, seja só o Vim, tá? Então aprende primeiro o Nano, que é o mais básico, aluno. Aprende a dar o primeiro passo. Depois você aprende a correr, tá? Então o Nano vai dar certo, basicamente com o Nano. Tome cuidado, se o arquivo não existir, ele cria o arquivo, tá com aquele nome. Nano, diretório e o nome do arquivo. O caminho completo. E aí ele vai criar esse arquivo com esse nome nesse diretório. Tá? Bom, basicamente ele tem uma interface semelhante a essa. Tem várias opções. Você consegue filtrar. Você consegue se posicionar numa linha. É muito comum, por exemplo, na prática, lá na prática 18, 19... você tem que ir para a linha 3188 de um arquivo. Você pode saltar para essa linha. É muito comum você ter que procurar algo. Então, meu amigo, você pode utilizar as opções do Nano. É Ctrl. Esse circunflexo se chama Ctrl, tá? É o Ctrl X, salva. Ctrl O, desculpe. Ctrl X, sai. Ctrl O, salva. Tá? Ctrl R, recarrega a página. Então você tem os Ctrl aqui que você consegue executar. Tem o menu principal que você consegue ver as opções. Tem o Helper também. Tá? Legal. Se você salvar, desculpe, se você sair Ctrl X, Ctrl da esquerda, Ctrl X e não tiver salvo, ele pergunta se você quer salvar. Ele é bem humano até, se você olhar. Ó, imagine que eu editei um arquivo aqui nessa parte 3 aqui. Escrevi aqui um texto. Aí eu dou um Ctrl X, por exemplo. Ele me pergunta se eu quero salvar com esse nome. E aí ele sai. No caso de eu apertar o Ctrl O, Ctrl da esquerda, que tá aqui no texto, ele pergunta se eu quero salvar e me mantém no arquivo. Então Ctrl O, ele salva e mantém no arquivo. Ctrl X, ele salva e sai. Simples. Ctrl da esquerda. E aí você tem o primeiro editor que você poderia dominar. Até mais.